Obrigado mesmo. Gente, eu recebi um e-mail. Na verdade, eu não tenho a autoria do texto. Eu só sei que foi escrito por uma psicóloga. São esses e-mails que às vezes chegam encaminhados, né? Eu não gosto muito disso não, mas esse aqui eu achei interessante. Que às vezes entope a caixa de e-mail da gente, né, Gaza? Lindo, só coloca assim, lindo, aí você abre, é um vírus. Já viu isso? O e-mail mais lindo que eu recebi, aí clica, é um vírus. O que pode criar um monstro? O que leva um rapaz de 22 anos a estragar a própria vida e a vida de outras duas jovens? Por nada? Será que é índole? Talvez. A mídia? A influência da televisão? A situação social da violência? Traumas? Raiva contida? Deficiência social ou mental? Permissividade da sociedade? O que faz alguém achar que pode comprar armas de fogo, entrar na casa de uma família, fazer reféns, assustar e desalojar vizinhos, ocupar a polícia por mais de 100 horas e atirar em 2 pessoas inocentes? O rapaz deu a resposta. Ela não quis falar comigo. A garota disse não, não quero mais falar com você. E o garoto, dizendo que ama, não aceitou um não. Seu desejo era mais importante. Não queria ser mais um desses psicólogos de Araque que infestam os programas vespertinos de televisão que explicam tudo, de maneira muito simplista, e falam descontextualizadamente sobre a vida dos outros sem serem chamados. Mas ontem, enquanto não conseguia dormir pensando nesse absurdo todo, pensei que o não da menina Eloá foi o único. Faltaram muitos outros nãos nessa história toda. Faltou um pai e uma mãe dizerem que uma filha de 12 anos não podia namorar um rapaz de 19. Faltou uma outra mãe dizer que não iria sucumbir ao medo e iria lá tirar o filho do tal apartamento a puxões de orelha. Faltou outros pais dizerem que não iriam atender ao pedido de um policial maluco de deixar a filha voltar para o cativeiro de onde, com sorte, já tinha escapado com vida. Faltou a polícia dizer não ao próprio planejamento errôneo de mandar a garota de volta para lá. Faltou o governo dizer não ao sensacionalismo da imprensa em torno do caso, que permitiu que o tal sequestrador conversasse e chorasse compulsivamente em todos os programas de TV que o procuraram. Simples assim. Não. Pelo jeito, a única pessoa que disse não nessa história foi punida com uma bala na cabeça. O mundo está carente de nãos. Vejo que cada vez mais os pais e professores morrem de medo de dizer não às crianças. Mulheres ainda têm medo de dizer não aos maridos. E alguns maridos temem dizer não às suas esposas. Pessoas têm medo de dizer não aos amigos. Noras que não conseguem dizer não às sogras, chefes que não conseguem dizer não aos subordinados, gente que não consegue dizer não aos próprios desejos. E assim são criados alguns monstros. Talvez alguns não cheguem a sequestrar pessoas, mas têm pequenos surtos quando escutam um não, seja do guarda de trânsito, do chefe, do professor, da namorada, do gerente do banco. Essas pessoas acabam crendo que abusar é normal, é legal. Os pais dizem, não posso traumatizar o meu filho. E não é raro eu ver alguns tomando tapas de bebês com 1 ou 2 anos. Outros gastam o que não têm em brinquedos todos os dias e festas de aniversários faraônicas para suas crias. Sem falar nos adolescentes. Hoje em dia é difícil ouvir alguém dizer, não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir a uma novela feita para adultos. Não, você não vai fumar maconha enquanto for contra a lei. Não, você não vai passar a madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem carteira de habilitação. Não, você não vai beber uma cervejinha enquanto não fizer 18 anos. Não, essas pessoas não são companhias para você. Não, hoje você não vai ganhar brinquedo ou comer salgadinho e chocolate. Não, aqui não é lugar para você ficar. Não, você não vai faltar na escola sem estar doente. Não, essa conversa não é para você se meter. Não, com isso você não vai brincar. Não, hoje você está de castigo e não vai brincar no parque. Crianças e adolescentes que crescem sem ouvir bons, justos e firmes nãos,
crescem sem saber que o mundo não é só deles. E aí, no primeiro não que a vida lhe dá, e a vida vai lhe dar muitos, surtam, usam drogas, compram armas, batem em professores, furam o pneu do carro do chefe, chutam mendigos e prostitutas na rua e daí por diante. Não estou defendendo a volta da educação rígida e sem diálogo. Pelo contrário, eu acredito piamente que crianças e adolescentes tratados com amor real, sem culpa, tranquilo e livre, conseguem perfeitamente entender uma sanção do pai ou da mãe, um tapa, um castigo, um não. Intuem que o amor dos adultos pelas crianças não é só prazer, mas é também responsabilidade. E quem ouve uns nãos de vez em quando, também aprende a dizê-los quando é preciso. Acaba aprendendo que é importante dizer não a algumas pessoas que tentam abusar de nós de diversas maneiras, com respeito e firmeza, mesmo que sejam pessoas que nos amem. O não protege, o não ensina, o não prepara. Por mais que seja difícil, eu tento dizer não aos seres humanos que cruzam o meu caminho quando acredito que é hora. E tento respeitar também os nãos que recebo. Nem sempre consigo, mas tento. Acredito que é aí que está a verdadeira prova de amor. E é também aí que está a solução para a violência cada vez mais desmedida e absurda nos nossos dias. Queria que aplaudisse esse texto, minha gente. Vocês que estão aqui no rincão. Eu confesso, eu recebi esse texto na semana passada e iria lê-lo, retrasada, ia lê-lo justamente naquele dia, na grande tempestade que teve aqui em Cachoeira Paulista e a gente não pôde fazer o programa. Mas eu gostaria de parabenizar sem saber quem é, porque eu não tenho a autora, é uma psicóloga, e ela se traduziu muito bem, né? Eu não sou uma daquelas psicólogas que faz questão de estar nos programas vespertinos de televisão dando palpite na vida de ninguém. Mas ela se propôs a fazer uma reflexão, gente, absolutamente válida para os dias de hoje. E foi muito interessante, né? A única pessoa que foi punida nessa história da Eloá, que eu não gostaria que caísse no esquecimento, foi justamente a própria Eloá. A única que disse não. Eu não quero falar com você. Mas o não foi tardio. Porque outros nãos precisariam ter sido ditos ao longo do processo. Outras realidades deveriam ter sido impostas como negativas. Não, isso não é possível. Não pode namorar desse jeito. Não é possível uma menina de 12 anos já estabelecer um relacionamento de namoro com um rapaz de 19. São mundos diferentes. Minha gente, cada vez mais eu me convenço, e eu falo até aqui no meu livro do sofrimento, que as grandes tragédias, elas são alimentadas aos poucos. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. É interessante que uma tragédia, quando ela acontece, ela é uma junção de uma série de pequenos detalhes que foram desconsiderados. A verdadeira educação, eu trabalhei e estudei muito o processo educacional, e tenho certeza que muitos educadores que agora me acompanham vão de concordar comigo. Um processo educacional, ele só pode ser saudável a partir do momento em que há um equilíbrio entre sim e não. Como ela mesma disse, não estou querendo propor um modelo educacional repressivo, né, coercitivo, que venha impor pela força do grito, que venha proibir tudo aos filhos, não. Mas o que essa psicóloga está propondo é que a gente assuma a responsabilidade na hora certa, para que depois a gente não seja responsabilizado por coisas piores, por coisas trágicas. Hoje, minha gente, o grande desafio nosso como pais e mães, como educadores, como pessoas que de alguma forma têm a possibilidade de interferir no processo social, é a gente educar as pessoas para o limite, para a situação em que todos nós teremos que enfrentar, em que a vida vai nos oferecer um não. Nós não podemos encontrar uma pessoa que foi feliz e que foi realizada, que só encontrou sim pela vida, muito pelo contrário.
Aliás, eu acredito que uma pessoa ela vai se tornando interessante à medida em que ela vai conseguindo vencer as adversidades que encontra. Ninguém nasce pronto. Nós não temos a possibilidade de ter uma vida pronta, um mundo ordenado, se a gente não passa pela experiência de produzi-lo. E um filho é um empreendimento que precisa o tempo todo ser talhado, como se fosse mesmo uma escultura, né? A partir deste formão humano, né? Desta ferramenta que se chama amor, que dá 2 golpes. O amor é uma ferramenta que dá 2 golpes, para permitir e para negar. Engana-se aquele que pensa que o amor é uma ferramenta que só dá o golpe da permissão. Não. O amor dá o golpe da permissão, mas ele também dá o golpe da negação.